Opa, vamos lá. Hoje eu vou fugir um pouquinho de Captivate, vou fugir um pouquinho aí das ferramentas de learning. Na verdade, não fugir, mas falar de uma ferramenta que engloba o pacote do eLearning Suite, que é o Adobe Photoshop. Me perguntaram dias atrás, essa semana novamente, como que eu trabalho a suavização de pele. Eu vou mostrar o meu método, a maneira como eu crio. Existem diversas formas por aí, se vocês procurarem no YouTube vão achar milhares delas. Não sei dizer qual é a melhor, mas eu tenho a minha, o meu modo, o meu jeito de fazer essa suavização de pele. E vou mostrar aqui para vocês. Não sei de quem é essa foto, se alguém for dono dessa foto aí ou a pessoa, só vou utilizar para dar esse exemplo, tá? Nada mais. Então fica aí o recado, não é nada comercial e nem muito menos divulgar, é apenas para utilizar e mostrar o recurso aí do nosso amigo Adobe Photoshop. Então vamos lá, com a imagem aí na tela, eu vou clicar então aqui na camada 1, que na verdade vai ser a camada da imagem, e vou converter essa imagem para um filtro inteligente. Por que converter para um filtro inteligente? Porque se eu aplicar o efeito diretamente na imagem, eu não consigo controlar depois a suavização. Se alguma coisa der errado, eu vou ter que desfazer e fazer tudo novamente. Ficar refazendo. Como a ideia do Adobe Photoshop ou de todas as ferramentas, de todos os softwares da Adobe é você otimizar o tempo, né? Ficar fazendo coisas que façam que você perca tempo, isso não é legal. Então, o melhor é você achar maneiras de otimizar o teu tempo, utilizar a ferramenta, o software para agregar o tempo e você assim ter liberdade em criar melhor, ou seja, ter mais tempo para fazer outras coisas. Mas não só pensando nisso também, eu penso muito na questão de você ter que recuperar no futuro. Então, se lá na frente você tiver que fazer alguns ajustes, ou alguma pessoa disser, olha, não ficou legal, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo, desta forma é muito prático para que você possa resolver essa questão. Se você fizer diretamente na imagem, atingir diretamente a imagem, você não tem como refazer no futuro, tá? Esse é o meu propósito. Então vamos lá, vamos clicar aqui em converter para filtros inteligentes. Ele vai converter aqui para o filtro inteligente e vai dizer que o filtro inteligente é editável, né? A camada selecionada será convertida num objeto inteligente. Muito bem, ou seja, ele vira uma camada que protege a imagem. A imagem, na verdade, está dentro dessa camada, tá? Então, eu tenho aqui um íconezinho representando um filtro inteligente, ó, esse quadradinho aqui, ó, tá? Agora eu vou dar um clique, então, aqui em filtro, vamos aqui no ruído, e depois de ruído, vamos dar um clique em poeira e rabisco. Muito bem, vejam que já embaçou um pouco a imagem ali. Vocês têm aqui o controle do raio, do limiar, que vai suavizar essa borrada que deu aí na face da pessoa, né? Aí vocês poderiam me perguntar, pô, mas ficou horrível. Calma lá que a gente já vai resolver essa questão do olho, boca, orelha, cabelo. Nós vamos fazer uns ajustes aqui que vão ficar bem legais. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver um raio que vai ficar legal aqui. Vamos jogar aqui em torno de 12 mais ou menos, né? E vamos dar um limiar aqui para 10. Vou dar um clique em OK. Ficou um raio 13 e a limiar 10. Ok. Observem que quando eu criei o filtro, por ter criado um filtro inteligente, esse filtro virou como uma subcamada dele ali. Ou seja, ele é um componente que eu possa reeditar. Então, nessa hora, eu posso clicar aqui para fazer alguns ajustes, se for o caso. Ó. Então, isso é bacana, de você poder reeditar. Ah, não ficou bom, vou lá, aumento, vou diminuir, vou aumentar, né? Vou ver o quanto eu quero de raio de limiar, tá? E vou ajustando da melhor forma possível, tá? Então isso daqui é muito interessante. Além de tudo que ele criou aqui um quadradinho branco, um campo ali que é conhecido como máscara. Muito bem. Se ele criou essa máscara, isso significa que eu posso então reeditar esse filtro, trabalhar esse filtro ocultando ele para que apareça a imagem por baixo. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos dar um clique aqui no pincel, no brush. O brush eu posso controlar através do colchete, tá?
aumentar e diminuir através da tecla colchete. Isso serve tanto para Mac quanto para Windows. Ou podemos ajustar aqui o tamanho, a dimensão, né, do círculo aí, nessas pré-definições de pincéis aqui, ó. Tamanho, né, aumentar e diminuir tamanho, e também a dureza do pincel, da pincelada. O legal é você deixar 0, por quê? Ele vai ficar com uma borda suave. Se você colocar 100%, ele vai ficar duro. Aí na hora de você passar no olho, vai ficar uma marca em volta. Isso não é legal. Então vamos deixar ele aqui como um 0. E tamanho, define aí um tamanho que você acha que vai ficar legal. Eu vou colocar aqui em torno de 150, 140 em média. Vou colocar aqui 140, aqui tá bom. E vou começar então, olha só, a pintar aqui em volta do olho. Vamos diminuir um pouquinho mais agora, para passar aqui na parte da sobrancelha. Utilizei o colchete ali para fazer isso. E olha lá, ó. Então vai reaparecendo aí, ó, a imagem. Por trabalhar com filtro, ele me permite fazer isso. Olha aqui, ó, na camada do filtro agora, tá? Vamos colocar aqui no nariz também, vamos colocar na boca, vamos limpar aqui a parte da boca. A orelha nós temos que tirar também, então vamos ajustar aqui a orelha, o cabelo. E aí por diante, você vai removendo de áreas que você achar interessante. A parte do queixo aqui, ó, nessa parte do queixo, o que que eu faço? Eu vou diminuir um pouco a opacidade, tá? Eu vou jogar lá para casa dos 30, 20, alguma coisa. E vou aumentar um pouquinho mais aqui. E vou vir passando aqui embaixo do queixo, ó. Por que diminuir a opacidade? Porque eu não quero tirar tudo, eu quero tirar só uma quantidade para que dê o destaque do queixo, que fique marcada essa região do queixo. Porque senão vai ficar parecendo muito superficial, vai ficar tudo borrado aqui embaixo, que não é legal. Então olha só, passei aqui no queixo. Agora para dar uma melhorada, né, uma melhorada suave aí, tá? Isso quem quiser fazer pode estar fazendo. Eu vou passar aqui no cantinho do nariz também, ó, com opacidade bem baixa. Quem quiser fazer também um acabamento aí interessante é filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Aí vai lá, detalhe que ele colocou ali o desfoque sobre a máscara, tá? E não sobre o efeito, e sim sobre a poeira e rabisco, tá? Então vamos lá colocar aqui um efeito sobre o filtro inteligente, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Então vamos ajustar isso aqui, ó. Então quem quiser pode dar esse acabamento no efeito que foi dado. Se quiser dar um efeito de suavização na máscara também, clica sobre ela, filtro, desfoque, desfoque gaussiano, e aí dá aquela suavizada com Gaussian Blur. Uma coisa interessante, na parte do olho ficou borrado, eu errei. Então, quando vocês clicarem sobre a máscara e pegarem o pincel, o preto e branco vai prevalecer, porque ele vai ficar negativo e positivo. O preto vai esconder a região e o preto vai fazer com que essa região volte, vai destacar novamente essa região. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar um clique aqui nessa setinha para inverter a posição, alternar entre as cores, ou podemos teclar aí a tecla X. E vou voltar aqui um pouquinho, ó, tá? Nessa região do olho aqui, ó, só para suavizar de leve, ó, tá? Onde ficou marcado aqui, ó. Pronto. Esse é o meu efeito, o efeito que eu utilizo aí para dar suavizada de pele, tá? Vocês podem utilizar isso daí com tranquilidade, como eu falei, existem outros métodos de se fazer pela internet, aí, via YouTube, vocês têm aí vários métodos para suavizar. Veja que eu voltei lá no risco, no poeira e rabisco e dei uma outra ajustada para suavizar ainda mais a face. Veja agora como é que ficou. Ficou do jeito como eu queria agora. Então eu tenho a possibilidade de reeditar isso quando eu quiser. Isso é fantástico. Se você não utilizar o filtro inteligente, você vai ter que fazer, não deu certo, desfazer e refazer tudo novamente. Beleza? Essa é a minha dica de hoje. Comentem, troquem ideias,
deixem seus comentários lá e vamos que vamos, trocando informações aí para que possamos cada vez mais crescer e aprender com essas ferramentas fantásticas da Adobe. Um abraço, até mais!